Vamos agora então para o grande destaque desta edição do Mosaico Magazine Cultural, momento musical que irá decorrer na Biblioteca Municipal de Penafiel, no auditório, no próximo dia 22 de fevereiro. Homenagem a Zeca Afonso. Mosaico Magazine Cultural, o seu painel de cultura no RCP. Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são os músicos José Silva e Carlos Andrade, músicos, compositores, enfim, são duas personalidades multifacetadas, já vamos conversar um pouco sobre elas. E o meu convite foi exatamente relacionado com a data que se vai assinalar precisamente amanhã, 8, dia 23 de fevereiro, em que passa mais um ano da morte do Zeca Afonso. Nesse sentido, a Biblioteca Municipal de Penafiel, não propriamente no dia 23, mas no dia 22, pelas 21h30, no seu auditório, vai fazer uma pequena homenagem a este vulto da cultura portuguesa e, porque não, universal, que foi o Zeca Afonso. Eu ia exatamente começar, não sei se pelo José Silva, a perguntar o porquê desta homenagem. Nós na Biblioteca Municipal, já agora dou o programa completo, pelas 21h30, como eu referi, vamos ter a música do Carlos Andrade, do João Teixeira e do José Silva, e os poemas do Zeca Afonso ditos pela Lourdes dos Anjos. Eu ia então, como eu referi há pouco, começar a perguntar como é que surgiu este projeto de homenagem ao Zeca Afonso, porquê, como é que foi constituído, para que também os nossos ouvintes possam saber um bocadinho o que é que se espera no dia 22 de fevereiro. Sim, senhora. De facto, é da gente se questionar porque é que só aparece este espetáculo, digamos assim, uma vez por ano. Não é? Quando o Zeca Afonso é uma figura que devia ser falado, devia ser cantado todos os dias, pela importância que ele teve nas nossas vidas, na nossa sociedade. Mas pronto, o português é assim, nós somos assim, e pelo menos que nas datas em que se celebra na passagem de mais um aniversário sobre a sua morte, que se cante o Zeca Afonso. E nós somos músicos, não vimos cantar música nossa, vimos cantar o Zeca Afonso, as cantigas do Zeca Afonso. E eu espero, o espetáculo está muito bem concebido, está bem pensado, e eu espero que a sala encha pelo menos nestas alturas, e que se feche este espetáculo com a sala a cantar a Grândola, por exemplo. Não vou dizer que seja a Grândola, mas espero que a sala encha para se cantar a Grândola, que é um dos símbolos da nossa liberdade, que é uma das bonitas cantigas do Zeca Afonso, que é um homem que, não, apesar de já se ter completado 26 anos sobre a sua morte, felizmente Zeca Afonso ainda vive no espírito e no coração de muita gente, e é nosso dever não deixar morrer. É curioso, falou aí na Grândola, já agora falo aqui um pequeno apontamento. Quando foi a manifestação em Espanha contra o orçamento, os próprios espanhóis cantaram nas ruas de Madrid a Grândola Vila Morena. Fica aqui esse apontamento que é curioso realçar. Eu agora vou-me virar aqui um bocadinho para o Carlos Andrade. O Carlos Andrade é músico, que também compõe, é autor. Como músico, como é que vê a importância? Estávamos a falar fora da rádio, o Zeca Afonso não era propriamente, ele foi professor, embora estivesse muitos anos afastado do ensino, porque o Estado Novo assim o ditou, portanto proibiu-lhe, só depois de 25 de Abril é que ele retomou a sua carreira no ensino. Como é que vê o Zeca Afonso enquanto músico? As suas letras, as suas músicas, como é que o vê enquanto músico? O Zeca é mais... Na minha opinião, é mais importante como poeta, como músico. Portanto, no sentido de que ele tinha uma mensagem para passar, não é? E de que maneira? O músico é fabuloso, como sabemos, mas, e repito, a ideia de que o recado, passo o termo, fê-lo através da sua poesia incisiva e bem acutilante. Às vezes dizem, não sei se concordam, se não, que às vezes nos períodos de ditadura digamos que aquilo que se produz acaba por ser mais
não digo genial, mas como não se pode dizer abertamente, e o caso do Zeca Afonso era assim, como não se pode dizer abertamente aquilo que se pensa, tem que se arranjar outros estratagemas. E a música do Zeca Afonso, e sobretudo a letra que me referiu, é muito isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Vampiros, entre muitas outras. E que os autores têm que ser muito mais sagazes para conseguir passar a sua mensagem. E que isso deriva, que nos períodos de ditadura, que a nível de estímulo intelectual, que às vezes seja até mais aliciante. Atenção, não estou a dizer com isto que defende as ditaduras, apenas que os autores têm que ser muito mais sagazes nesses períodos. Foi isso que aconteceu com muitos dos nossos, para além do Zeca, com muitos dos nossos poetas. Sobretudo do Zeca, porque o Zeca, de facto, sobretudo com o Zeca, porque o Zeca, de facto, o Carlos diz, e muito bem, que é através da música que ele passa a sua mensagem. Mas o Zeca é um homem de uma cultura, e a Adelaide diz que ele é formado em histórico-filosóficas, não é? É claro, e com uma tese sobre o João Paulo Sartre. O Zeca é de uma cultura quase incomum, assim, acima do normal. Claro que os inimigos dele, os inimigos da liberdade, dão-no quase como um trauliteiro que cantava aquelas cantigas, mas não é nada disso. Ele tem uma habilidade extraordinária para fazer, através da música, passar a sua mensagem. Há um exemplo que traz outro amigo também, em que ele quer dizer, amigo maior que o pensamento, por essa estrada, não percas tempo que o vento. Ele não diz o medo, porque não passava na censura, não é? O medo é meu amigo também. Não, ele diz, não percas tempo que o vento... para que é que ele vai meter aqui o vento? Ele quer dizer medo. Mas a outra parte percebia esta mensagem. Depois, ele também, a mensagem dele também passa, não é só pela música, é através do seu exemplo de vida. O Zeca Afonso, e é por isso que nós temos de ter referências na nossa vida, não é? E o Zeca Afonso e temos que as escolher muito bem. O Zeca Afonso é um exemplo de vida extraordinário, de uma militância, de uma entrega completa. Ele passou dificuldades, quase passa fome, ele, a família, os filhos, mas não abdica destes seus valores de liberdade, de humanidade. Sim, aliás, ele esteve preso, inclusive. Várias vezes esteve preso. E em 73 está preso e faz cantigas muito bonitas na cadeia. Como é que uma pessoa presa está na cadeia, com aquelas dificuldades, com 2 filhinhos menores, nessa altura eram crianças, com a Zélia longe, como é que ele dá para fazer cantigas? É que ele chegaram a conhecê-lo, já agora, é uma curiosidade que eu também tenho, porque não chegámos a falar sobre isso. Chegaram a conhecê-lo pessoalmente? Eu conheci, falei com ele algumas vezes. Superficialmente, mas também conheci. Eu conheci, aliás, tem uma história muito bonita na cooperativa Árvore, porque o Zeca era um infantil. O Zeca era de uma ingenuidade extraordinária. E então ele vai apresentar o disco dele, que eu não sei como é que se chama o disco, mas é de Onde Está as Mulheres do Minho. Das Mulheres do Minho. Não sei como é que se chama o disco. É todo um disco muito dançável, digamos assim. Que o Zeca não tinha melodia nenhuma física. Mas então a sala era pequena para aquilo. Ele vai lá apresentar o disco. A gente estava ali como sardinhas em lata dentro daquela sala a ouvir. E claro, ele dançava aquilo. Nós era com certeza que aquela gente que o ia ver era toda, gostava muito dele. E queríamos todos dançar, cá abaixo, todos a querer dançar. E o Zeca, na ingenuidade dele, ao ver aquela cena, diz... A dada altura, estava a acompanhá-lo Júlio Pereira. Bem, vocês querem dançar, eu também queria que dançasse. Fazemos assim, ó Júlio, pode ser assim. Ele virado para o Júlio, que era assim um bocado macacão, não é? Metade vão-se embora e nós cantamos aqui outra vez amanhã. Quer dizer, ninguém saiu daquela sala, não é? Claro. Ele com toda essa ingenuidade. O Zeca Afonso faz parte de uma geração, na biblioteca já homenageámos o Adriano Correia de Oliveira também, aliás, o ano passado. Mas há aqui realmente, antes até falou-se há pouco, em 1973, mas antes do 25 de Abril houve um concerto memorável
no Coliseu de Lisboa, com o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, José Jorge Letria, Manuel Freire. Havia realmente, antes do 25 de Abril, e tinha que haver, aqueles opositores ao regime, uma grande solidariedade, digamos, a nível dos músicos, a nível dos poetas, para que estes eventos que eram perseguidos pelo antigo regime, pelo Estado Novo, e que muitos deles estiveram largas temporadas na cadeia e foram perseguidos. Estava-se a falar há pouco do Zeca Afonso. Ele foi exilado, esteve preso, foi retirado do ensino. Só depois do 25 de Abril é que ele pôde retomar tudo isso. Como é que estes nomes hoje em dia estão um pouco esquecidos? Como eu disse, o ano passado homenageámos o Adriano Correia de Oliveira, este ano lembramos Zeca Afonso, mas muitos destes nomes hoje em dia estão esquecidos. Porque será isso? A nossa juventude já não se fala nestes nomes, já não se fala... O que é que o Carlos acha como músico e por alguém que conviveu também com eles, o que é que acha de tudo isto? Eu acho que, como já foi referido, a Adelaide referiu isso, da tal ginástica, e já também falou, a tal ginástica intelectual que era preciso fazer para se fugir ao esquema estabelecido, não é? De algum modo se perdeu infelizmente, com o 25 de Abril. Portanto, já não é preciso essa fuga aos regimes. Exatamente. Mas porquê é que muitos destes nomes não são lembrados, não são falados? Isso começa de cima, não é? Isso começa de cima. O Zeca Afonso é mais celebrado em Espanha que em Portugal. É um paradoxo, mas é verdade. A juventude, claro, se nos livros da escola não aparecer o Zé Afonso, ou não for divulgada nas nossas rádios, que também não é, claro que não há milagres. Somos nós os mais velhos que ainda vamos passando para os nossos filhos alguma desta música. Apesar de que agora começo a perceber-me que até a abordagem de canções do Zeca por outros autores, por outros cantores, que é muito interessante. E aí há parte da malta jovem a agarrar a música do Zeca e não só. E ainda bem, claro. Sim, já estamos. Nós estamos aqui a falar de música e eu acho que, sobretudo para os nossos ouvintes mais novos, que não conhecem ainda o Zeca Afonso, não há nada como ouvi-lo um pouco. E vamos então ouvir do Zeca Afonso Era um Redondo Vocábulo. Era redondo vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de lar a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus da Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do ar e do carro. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de lar a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria
crescia clamando engraçado. Nos degraus da lara, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura, na sala de espera, indo ao ar e do José Silva, esta música era um redondo vocábulo, alguma razão especial? A razão especial é que é uma música muito bonita, é das mais complexas do Zeca. O Zeca fazia umas músicas muito simples, o Zeca era um mau tocador, como músico era um mau tocador, era um gênio na música. Mas fazia músicas com 2, 3 tons, isso para quem faz música sabe o que é isso. E esta música tem uma complexidade extraordinária. E é muito bonita. Eu fico admirado como é que se consegue criar uma melodia destas assim, um homem que não tinha escola, um homem que nem mal sabia tocar. E depois, porque é uma música que ele escreve quando está preso às ordens da PIDE, em 1973, e tem esta vontade, quer dizer, eu se estivesse preso estava amarguradíssimo, ele também com certeza que estaria, mas é um homem que está dedicado aos outros. E por isso fazia isto, ele sabia que era preciso escrever, passar este recado às pessoas. Há uma música que toda a gente conhece, o Zeca Afonso, que foi um hino no 25 de abril de 74 e que foi escrita por volta de 1964. Que é a Grândola Vila Morena. A Grândola Vila Morena, Carlos, agora vou-me virar um bocadinho para si. A Grândola Vila Morena é um marco na história portuguesa. Não será, se calhar, das melhores músicas do Zeca Afonso, mas é um marco, até porque... A carga simbólica que tem. Toda a gente, mais não seja, conhece a Grândola Vila Morena, que foi escrita, segundo aquilo que eu vim a saber, se terá inspirado quando, numa atuação que fez na Sociedade de Fraternidade Operária Grandolense, que depois, a partir daí, surgiu a Grândola Vila Morena. Mas estávamos precisamente a referir que não será das melhores músicas do Zeca, apesar de ser um marco da nossa história. Ele tem bem melhor, na minha opinião. Tem bem melhor. Ficou de qualquer das maneiras. É curioso porque eu vejo mesmo a juventude que não conhece as músicas do Zeca. Ainda hoje, eu acho extraordinário que ainda hoje se consiga emocionar quando canta a Grândola Vila Morena. Sim. E o Zeca tem este... Eu digo Zeca, nós parece que estamos aqui a falar de um amigo, porque realmente é curiosa a designação que... Claro, estamos. Eu não posso deixar de referir, não sei o que é que acham esse propósito. Eu lembro-me que há uns tempos atrás de ver a inauguração de uma rua que tinha o nome do Dr. José Afonso. Eu acho que ninguém sabe quem é o Dr. José Afonso. E estas questões da toponímia às vezes têm estes... sacrilégios. De facto, ele era doutor, não é? Exatamente. Ele é um homem tão simples, que é o Zeca, é o nosso Zeca, é o Zeca Afonso. Esta atividade que vão desenvolver na biblioteca, diga com certeza. Permita-me dizer-lhe em relação à Grândola Vila Morena, ela é muito, eu discordo do Carlos, eu gosto muito da Grândola, é uma cantiga muito bonita, muito direta, mas ela é feita, o Zeca era um homem generoso, ele vai cantar de facto à Grândola, lá, e gostou tanto das gentes de lá, e com certeza foi também tão bem recebido que ele quer pagar a Grândola a forma como foi recebido e faz a Grândola. E de facto pôs a Grândola na história, porque se não fosse esta cantiga eu acho que ninguém sabia onde é que ficava, se existia uma terra chamada Grândola. E ele pagou com esta cantiga, que é muito bonita. Eu discordo do Carlos, isto é...
Isso também, num regime democrático como é o nosso atualmente, nós podemos discordar, coisa que não seria possível antes do 25 de abril de 74. Este espetáculo de homenagem ao Zeca Afonso, sei que o têm levado, portanto, vai ser aqui na Biblioteca Municipal de Penafiel no dia 22, pelas 21h30, como referi, no auditório, mas já têm percorrido outros pontos do país. Sim, temos, por essa altura temos muita atividade, vários espetáculos agendados e, sobretudo, esse fim de semana não vamos a casa, ou quase não vamos a casa. Porque, além disso, acontece a passagem do aniversário da morte do Zeca Afonso, mas dá-se também neste ano de 2013, completam-se também, no decorrer deste ano, 60 anos sobre o início, digamos, discográfico do Zeca. Há 60 anos, em 1953, o Zeca gravou pela primeira vez. Ele já cantava, tinha ele 24 anos, ele já cantava desde os 16, não é? Isso, a música estava-lhe... Mas em 1953, tem ele 24 anos, grava 2 singles com 4 músicas, fados tradicionais de Coimbra, com cantigas muito bonitas, como, por exemplo, Contos Velhinhos. Eu acho que toda a gente conhece isto. Contos velhinhos de amores, numa noite branca e fria, tantos tenho para contar. São pérolas de 1000 flores, são desejos ao luar. Isto é muito lindo, que ele popularizou, que não é dele. Portanto, completa-se também este ano, decorrer deste ano, 60 anos sobre o início do Zeca Afonso no disco. Sobre as cantigas não, que ele desde os 16 anos que canta. Por isso, estamos com estes espetáculos, como digo, não se pode... Precisamos de referências e o Zeca é uma das melhores referências para as nossas vidas. E, portanto, mais uma vez fica aqui o convite. Eu vou sair agora um bocadinho desta conversa sobre o Zeca Afonso para perguntar também acerca de uma iniciativa que eu sei que também estão inseridos neste programa e que acho que deve também ser divulgado aqui na rádio, que são os encontros de escritores portuenses. Exato. Os encontros de escritores portuenses que se realizam todas as quartas-feiras de cada mês. Quartas-feiras. Quartas-feiras de cada mês, exatamente, das 21h30 às 23h. Para lembrar os escritores portuenses. Portuenses. Eu gostaria que me falassem um bocadinho desta atividade, o que é que são os encontros de escritores portuenses que se realizam todas as quartas-feiras, aonde, como é que surgiu e quem serão os escritores que vão ser, portanto, homenageados. Bom, isto é, na sequência, é igual ao Zeca Afonso. Nós precisamos de referências e precisamos de não esquecer aqueles que nos dão hoje aqueles que nos ajudaram e que nos dão esta personalidade. Nós somos o que somos, estes portugueses que somos, é porque tivemos um Camões. Porque senão não éramos estes portugueses, éramos outra coisa, não sei o quê. Mas seríamos outra coisa. Se tivéssemos aqui um Shakespeare, nós não tínhamos estas maneiras. Éramos mais inglês ou coisa assim. E por isso, e nós não lemos muito pouco. Ligamos muito pouco a estas coisas. Esquecemos o Zeca e esquecemos os nossos escritores, que é quem nos informa e informa. Quem nos dá. E é nesse sentido que estamos com que se faz esta iniciativa, que já vem há anos. Nós lembramos lá quase todos os nossos poetas consagrados.
O ano passado pegámos com os escritores, é uma coisa muito gira. Temos um cantor, é 1h30 certinha, não pode passar das 11 horas, porque isto é meio da semana, é outro dia, é dia de trabalho, e portanto, das 9h30 em ponto às 11 horas. E são na Unicep, que fica na Praça Carlos Alberto. Exatamente, na quina com a Praça dos Leões, que é Gomes Teixeira, né? Praça Gomes Teixeira, mas a Praça dos Leões e Praça Carlos Alberto é na esquina, são aí. Lembramos o escritor, falámos do escritor, acerca do escritor, ouve-se música também, temos música ao vivo, o Carlos é um desses cantores que às vezes está lá também, e lê-se nacos da prosa dos escritores. Isto são escritores que não têm que ser do Porto, mas ligados ao Porto. O Leonardo Coimbra, como todos sabem, é daqui perto, é da Lixa. Leonardo Coimbra foi aluno aqui do Colégio de Caro. Exatamente, é um dos nossos maiores filósofos, é o filósofo português, mais português, não é? Foi lembrado o mês passado, ele não é do Porto, é daqui, mas esteve muito ligado ao Porto, foi professor, foi ele que instalou, que criou no Porto a Faculdade de Letras, contra tudo e contra todos, e que depois foi derrotado com isso e sofreu muito com isso, mas... Eu assinalava, dando, como já referiu, no dia 23 deram destaque ao Leonardo Coimbra, realmente dos filósofos, porventura, ou dos mais conhecidos filósofos portugueses, que, como eu referi, foi o mais genuíno filósofo português. Que foi aluno aqui do Colégio de Cano, portanto, a Nossa Senhora do Carmo, é? Tem ainda um... Ele não gostou. Eu esse aspecto não ia referir, mas pronto, está dito. Mas há realmente a passagem do Leonardo Coimbra aqui por Penafiel. E no dia 27 de fevereiro vão ter o João Grave. Para quem o João Grave, que obviamente não é uma figura tão conhecida. Não, é muito pouco conhecido, está muito pouco estudado, ele é de Aveiro, mas viveu a vida dele no Porto, estudou no Porto, poucos estudos, ele era filho de labradores, mas formou-se em farmácia, mas a tendência dele era ser escritor. E pronto, e radicou-se no Porto, casou no Porto, mas era muito pobrezinho, e ele até foi, olha, eu vi-me atrapalhado para saber onde é que ele estava sepultado, porque está completamente ignorado. E é um belíssimo escritor, publicou 24 livros, com bastante importância. Eu estou aqui a ler o programa para 2013 e estou a ver aqui nomes, por exemplo, em março Santana Dionísio, em maio Adolfo Casais Monteiro, em junho Rodrigues de Freitas, em julho Ricardo Jorge, de setembro Sousa Viterbo, em outubro Carolina Micaelis de Vasconcelos e em novembro Abel Salazar. Portanto, tem aqui um painel riquíssimo de escritores. E muito esquecido. E eu ia exatamente também lhe perguntar, ou ao Carlos, agora não sei quem querá responder. Não, já está melhor. O José Silva, então. Quem quiser conhecer o programa, porque eu agora estou a falar na rádio, mas obviamente os nossos ouvintes não fixarão todos os escritores envolvidos. Quem quiser estar a par do vosso programa dos Encontros de Escritores Portuenses, pode consultá-lo na internet, pode consultá-lo onde? Na unicep.pt. unicep.net.noves.pt. Portanto, se às vezes quiser aceder Unicep em termos de, exato, se em termos de e-mail quiser às vezes saber alguma informação, pode aceder a unicep.net.noves.pt e para informações unicep.pt. Está lá este que programa. tem todas as informações sobre o Encontro de Escritores Portuenses. Agora mesmo na reta final do nosso programa, aqui um último apontamento ainda relativo ao Zeca Afonso, antes de passarmos para as nossas sugestões. Nós estamos aqui por causa do Zeca Afonso. Estamos aqui por causa do Zeca Afonso, exatamente. Algum apontamento que gostassem ainda de deixar ficar para os nossos ouvintes para despertar ainda mais a vontade de irem à biblioteca relativa ao Zeca Afonso que queiram deixar aqui na rádio? Carlos. O modo continua a ser o Zeca Afonso só por si. Para mim é quanto basta. Para quem ainda não conhece, os nossos jovens ouvintes, para que não sabem
quem foi Zeca Afonso, na importância do Zeca Afonso na nossa cultura, na nossa liberdade, porque se nós temos liberdade hoje, se temos democracia hoje, também ele o devemos. O que é que assinalaria, o que é que destacaria dentro da obra, da vida, que foi o Zeca Afonso? Tentamos dar uma ordem sequencial naquilo que se canta, e com a particularidade da nossa amiga Lourdes dos Anjos dizer textos do Zeca. Que diz muito bem. Que diz muito bem. O declamador é extraordinário. Vai estar aí a dizer a poesia do Zeca. Exatamente. E não só. A Lourdes dos Anjos é excepcional. Mas a juventude, para conhecer o Zeca, e faz-lhe falta não conhecer o Zeca, tem que procurar o Zeca, que venha cá na sexta-feira, 2 a 8 à noite, ouvir a música do Zeca, conversamos todos, falamos todos, participamos todos neste espetáculo, porque o Zeca era isso mesmo, não é uma vedeta, não é um artista, muito pelo contrário, é anti-vedeta o Zeca. E nós queremos transmitir precisamente isso. Por isso, a sala é que enche, é que participamos todos. A escolha das músicas, o Carlos estava ali a falar relativamente ao alinhamento, a escolha das músicas e o alinhamento delas e dos poemas, seguiu algum critério ou foi apenas um gosto pessoal? São os nossos três. Um pouco isso. E marcar alguma variedade de intencionalidade. As músicas mais alegres a contrastar com outras mais melodiosas, mais lentas. E vamos terminar com a Grândola. Sim. Não o programa de hoje, mas a homenagem que se vai fazer na biblioteca. Será uma das possibilidades. A prova não é dele. A Trova do Vento Passa não é Zeca, mas nós temos... Manuel Alegre. Mas temos como cunho meter à rebelia, passo o termo, sim, coisas do Adriano. Isso já é do programa. Isso já é o programa, Carlos. Não estás a explicar. Neste espetáculo vamos cantar a Trova do Vento Passa, que é do Adriano Correia de Oliveira, de Manela Alegre. Porque nós entendemos que não se pode falar nem do Adriano sem falar do Zeca e vice-versa. Exatamente. E por isso também vamos cantar. É a única cantiga que não é do Zeca. E o programa, que é o Carlos estava a dizer, vai ser o espetáculo, digamos assim, vai ser encerrado com a Grândola, mas não este programa, porque este programa vai ser encerrado com uma cantiga que nós damos de escolha do Carlos Andrade. E que ele canta muitíssimo bem. É a cantiga que ele mais gosta do Zeca, e com razão, há um bocado estou em desacordo com ele em relação ao redondo vocábulo. Mas a Mulher da Erva é a cantiga que o Carlos mais gosta do Zeca e ele canta lindamente, o próprio Carlos. Até nem sei porque é que ele não a canta aqui. Já me respondeu à pergunta que eu ia fazer ao Carlos, que é porque é que a escolha do momento musical que vai encerrar o programa de hoje, que é a Mulher da Erva, do Zeca Afonso. Contudo, eu queria aqui referir ainda um pequeno apontamento que não tem nada a ver com o nosso tema 2, mas que acho que também será uma boa sugestão para este fim de semana para os nossos ouvintes, que é o filme Lincoln, que já foi nomeado por uma série de prémios, com uma belíssima interpretação do Daniel Day-Lewis, e o facto de eu hoje precisamente ir buscar o filme Lincoln, não só porque eu gostei do filme, gostei da interpretação do Daniel Day-Lewis, mas precisamente o Abraham Lincoln nasceu a 12 de fevereiro. E daí, portanto, também assinalar aqui este apontamento com a efeméride do nascimento de Abraham Lincoln. Como sabem, foi o 16º Presidente dos Estados Unidos da América, o responsável pela abolição da escravatura, entre muitas outras coisas que poderão também ver no filme. Mas vamos exatamente encerrar o programa com a Mulher da Erva, que, segundo estava-nos a dizer o José Silva, é das músicas que o Carlos Andrade mais gosta do Zeca Afonso. E canta muito bem. Agradeço ao Carlos. E vai cantá-la no espetáculo de 2 a 8. Sim, exatamente. Também vai ser. Agradeço ao Carlos Andrade, ao José Silva. Fica aqui então o convite para que 2 a 8, pelas 21h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel, assistam a este espetáculo de homenagem a Zeca Afonso. E participem. Venham cantar connosco, senão não tem piada. Fica aqui o convite a todos. Um bom fim de semana. Velha da terra morena, pensa que é já lua cheia, vela
que a onda condena, feita em pedaços na areia. Sai a rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo vem. A mulher pega na abraçada, erva fresca, supremo bem. Cantarola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, vende a fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura, leva fora supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça nunca mais vem. A música de Zeca Afonso vai estar então em destaque no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel.